Olá, expandidores, como estão? Eu espero que bem. E hoje eu tenho uma responsa aqui, que é te fazer dar mais um mergulho no autoconhecimento através da ferramenta do Enneagrama. Sim, eu passeio em algumas ferramentas de desenvolvimento, como a inteligência emocional, a inteligência espiritual aplicada, como os processos de coach, mas o Enneagrama é a minha paixão. E se você ainda não conhece o estudo do Enneagrama, essa ferramenta sagrada e maravilhosa, eu te faço esse convite, te cutuco aí para que você descubra qual o seu perfil de comportamento na mandala dos 9 perfis, que você identifique quais são os teus vícios emocionais, quais são os teus mecanismos de defesa, as tuas potencialidades, os teus pontos a desenvolver. É lindo demais. Eu gosto de dizer que o Enneagrama é um GPS interno. De todas as ferramentas que eu já acessei, com certeza é a que me trouxe mais clareza de quem eu estou, quais são os meus movimentos automáticos e repetitivos e como eu posso transcender isso, como eu posso sair dessa caixinha. Então me coloco à disposição, se você tiver interesse, nos cursos, nas palestras e nos movimentos de Enneagrama, porque eles são realmente transformadores. E hoje a gente vai beber um pouquinho dessa água maravilhosa, que são os 3 centros de inteligência que o Enneagrama nos traz com tanta clareza. Você vai ouvir um pouquinho de como são esses 3 centros de inteligência, como eles funcionam, e buscar identificar em você, nos teus comportamentos, nos teus pensamentos, sentimentos e atitudes, qual o centro de inteligência que você tem como dominante e qual o centro de inteligência que você tem como reprimido. Sim, nós possuímos 3. O centro mental, o centro emocional e o centro de inteligência instintivo. O centro mental, ele está relacionado com a inteligência da razão, do planejamento, do questionamento, da criatividade, da clareza mental. O centro de inteligência emocional, ele está totalmente conectado com as nossas emoções, com a importância que nós damos ao que as pessoas pensam da gente, o nosso querer ser aceito, a nossa aparência física, as nossas falas, do quanto somos emocionais, do quanto agimos e reagimos através de como estamos nos sentindo. Literalmente o domínio das emoções. E o centro de inteligência instintivo, ele vai falar da ação, da agilidade, do corpo, é visceral. Então são pessoas buscadoras de resultado, de solução, de ação. Pouco pensam ou pouco sentem e mais agem e depois pensam no que acontece. Então você possui esses 3 centros de inteligência. Tenha isso muito claro para você. Possuímos os 3, mas utilizamos de forma desequilibrada. Ou seja, damos muita atenção, muito enfoque, muito valor para um centro de inteligência, utilizamos outro de apoio e o outro nós reprimimos. E aí você pode estar se perguntando, Jana, por que é importante eu entender ou eu identificar qual é o meu centro de inteligência dominante e qual é o meu centro de inteligência reprimido? E eu vou te dizer, faz total diferença. Quem está aqui no grupo que é meu aluno ou é meu coach sabe da importância disso. O teu centro de inteligência dominante é o que você usa com muita facilidade. É a tua habilidade que você acredita ser nata, desde pequeno. Por exemplo, uma pessoa que tem um centro emocional como dominante, ele é bom em lidar com pessoas, em relacionamento. Ele busca conexão, ele busca alimentar relacionamentos. Pessoas são mais importantes do que planejamento ou do que ação. Pessoas que têm esse centro emocional dominante, elas dão muito valor porque elas sentem. E do que as pessoas sentem, do que as pessoas pensam sobre ela. Está muito conectado com rejeição, está muito conectado com ser aceito. Né? Qual é a imagem que eu passo? O que estão pensando de mim? E o que eu sinto em relação a este lugar, a este emprego, a estas pessoas? Sempre o eu sinto na frente. Então, se ela tem esse dominante e, por exemplo, em um mental reprimido, ela vai estar super conectado com a emoção e pouco conectado com o planejamento, com a razão, com o que de fato está acontecendo. Porque as nossas emoções podem alterar muito o fato, né? Você pode achar que a pessoa está falando alguma coisa, achar que ela não gosta de você, mas se você trouxer o equilíbrio do teu mental, vai ver com clareza o que é fantasia e o que é realidade.
Pessoas emocionais tendem a não ter muito controle financeiro, porque vai comprar para agradar, vai comprar para se sentir bem, vai comprar por fuga. Já os mentais não, eles vão pensar antes de fazer. Em compensação, uma pessoa mental dominante e com o emocional reprimido tendem a ser mais frias nas suas relações, mais questionadoras, pezinho atrás, precisam de um tempo para decidir aquilo, precisam pensar, analisar, planejar, que é o oposto do centro emocional dominante. E quando a pessoa tem o instintivo dominante, eu coloco a mão no meu estômago quando eu falo isso, porque é um centro de inteligência localizado no corpo, que lida muito com raiva. Não uma raiva negativa, uma raiva de fazer, de determinação, de ter um foco e ir atrás, de colocar em prática. Mas eles tendem a ser mais intolerantes, principalmente com um ritmo diferente do seu, né? Então, se é para fazer, vamos fazer para ontem. E essa agilidade e essa busca por ação, por solução, tira o foco da emoção. Então, no nosso centro de inteligência dominante, nós somos bons naquilo, nós somos ativos naquilo, mas a gente só olha por este ângulo. E esse é o desequilíbrio. E no nosso centro reprimido, é uma inteligência que você tem, ela tá aí, dentro de você, e você não está utilizando, porque quando você vai utilizar, você tem que gastar muita energia, não é algo comum, não é algo que tá no teu habitual, não é algo que você faz com frequência. Se quando você estiver identificando, você conseguir observar que passeia nos 3 centros, Jana, quando eu tenho que fazer conta, quando eu tenho que fazer uma compra, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu uso mais o meu mental. Quando eu tenho que me colocar no lugar de alguém, quando eu tenho que me conectar com a emoção, quando eu preciso de alguma forma alimentar relacionamentos, usar a empatia, a amorosidade, eu consigo ser emocional. E quando eu tenho que fazer acontecer, botar a mão na massa, trazer ação, focar na solução, eu consigo ter este movimento de ação e realmente fazer, né? Ter a ação correta, ter aí a agilidade, foco e direcionamento. Se você consegue ter esse equilíbrio, parabéns. Significa que você já está um degrau acima e você está na evolução. Mas normalmente não é o que eu vejo nas minhas sessões. É muito grande o número de pessoas que possuem um como dominante, outro como apoio e outro como reprimido. Vou trazer para vocês, através de algumas imagens e áudio, algumas situações para que você identifique qual o teu centro de inteligência que você mais utiliza e qual o centro de inteligência que está aí, à tua disposição, e você está deixando de utilizar. Vamos nessa? Mergulho no autoconhecimento. Você sabendo um pouquinho mais sobre você e usando ao teu favor.